Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Aqui nós estamos no bairro da Prata, em Campina Grande. E aqui nós estamos visualizando um lindo edifício que se chama o Castelo da Prata. Mas no passado, um ex-prefeito de Campina Grande, Raimundo Viana de Macedo, que foi prefeito de 1945 a 1946, ele tinha muitas terras aqui no bairro da Prata. Fez cessão para a construção do maior colégio da cidade, para a Igreja do Rosário, aqui em Campina Grande, uma das principais igrejas católicas da cidade. Mas esse palco aqui, ele foi palco também de uma das lendas urbanas mais importantes de Campina Grande. E essa lenda urbana dizia que aqui existia um castelo construído pelo senhor Raimundo Viana de Macedo. E esse castelo, no dia que ele concluísse, ele haveria de morrer. Mas se conta muitas histórias de pessoas que haviam morrido que apareciam nesse lugar. Histórias de assombração. Meu querido, eu gostaria de perguntar para você, será que verdadeiramente existe assombração? Pode os mortos se comunicarem com os vivos? Essa semana nós iremos estudar sobre a antropologia bíblica, sobre a natureza do homem no Antigo Testamento. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meu querido, eu gostaria de dizer para você, e você vai ficar sabendo, através dessa lição, que nós temos um convidado especial, um pastor de Campinas, o pastor Marcos. Ele vai nos trazer a abordagem, mostrando para mim e para você que exatamente nós não podemos acreditar que os vivos podem comunicar-se com os mortos. E a Bíblia vai nos explicar no Antigo Testamento que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma. A sua memória já é entregue ao esquecimento. E tudo aqui que existiu, que se falou aqui desse castelo, foi só apenas uma lenda urbana, com muitas lendas que Satanás ele tenta confundir a mente do homem para atrapalhar sobre a verdadeira compreensão da palavra de Deus. E será maravilhoso mergulhar nas páginas da Bíblia, no Antigo Testamento, para conhecer a verdadeira natureza do homem. Vem comigo no estúdio. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos em nosso canal para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades. Compartilhe o nosso canal. Dê um like também. Aí não esqueça de dar um like. Às vezes você assiste e não dá um like, mas dê aí, isso é muito bom, vai ser muito importante. Não vai lhe custar absolutamente nada, tá certo? E sem sombra de dúvida, isso vai beneficiar milhares de pessoas. E hoje, neste sábado, nós temos o prazer e a grande oportunidade da participação do nosso querido pastor Marcos Antônio de Carvalho, né? Ele é pastor ali na cidade de Campinas, onde é também pastor o pastor Nilson Caetano, que foi nosso pastor aqui, uma figura extraordinária. O pastor Marcos, ele é bacharel em teologia pelo NASP, Engenheiro Coelho, e é mestre em intercorpus em religião pela La Sierra University, dos Estados Unidos. E já trabalhou em diversas associações no Brasil, e é um pastor muito experiente e que vai trazer a sua contribuição com a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, pastor Marcos, tá certo? É um prazer enorme ter o senhor conosco aqui no nosso canal, tá certo? Suas palavras iniciais para saudar o nosso público, aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Olá, Matsalei, muito prazer é meu estar aqui com você e com todos os seus amigos e amigas, os que participam com você no seu canal. Para mim é um privilégio e uma alegria estar aqui com vocês. Fico feliz de você ter oferecido a oportunidade de participar com vocês aqui. Ok, pastor. Pastor, iniciando a lição, nós estamos na lição número 3, ela fala sobre entendendo a natureza humana. E o texto que nos introduz a lição se encontra em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Com base nesse texto, pastor, quais os principais aspectos que serão abordados pela lição que tem como título Entendendo a Natureza Humana?
Salem, e os queridos amigos e amigas que participam do canal, que visa estudar esses temas bíblicos através do guia Lição de Escola Sabatina, esta semana nós consideramos, e hoje vamos reconsiderar, um pouquinho da natureza humana, natureza do ser humano, e do estado do ser humano na morte. Em outras palavras, isso seria a antropologia, de acordo com as escrituras, a antropologia bíblica. De fato, o que é o homem e para onde ele vai quando a vida cessa? Basicamente é isso que nós vamos estudar, claro, nos limites do Antigo Testamento essa semana, estudamos. Basicamente seria isso. Ok. Pastor, o primeiro tópico da lição, né, nos diz aqui, um ser vivente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que foi, né, o texto inicial também áureo, ele traz aspectos importantes sobre o ser humano. Que semelhanças e diferenças existem entre a maneira pela qual Deus criou os animais e a maneira pela qual Deus criou a humanidade. O que Gênesis ele nos traz através desse verso, né, sobre a natureza humana, né? Como é que o senhor poderia nos trazer essa reflexão? Bom, quando vocês olham para a forma como Deus trouxe à existência todos os seres vivos, claro que houve a manifestação do poder e o amor divinos operando miraculosamente. Deus teve todo o cuidado de trazer à existência tudo que existe. Embora tantos os demais animais, essa categoria mais inferior de seres, como os seres humanos, a categoria mais, aquela especial, os seres humanos, fomos criados todos no 6º dia da criação, da chamada Semana da Criação. Mas vocês percebem pelo relato bíblico, o texto que o Matsualem leu agora, Deus falou e os animais que habitam a terra vieram à existência. Em outras palavras, claro que isso é milagre, isso é o poder de Deus, está além da compreensão humana. De qualquer forma, quando nós olhamos para o registro bíblico, nós percebemos que, todavia, quando Deus se ocupou da criação dos seres humanos, essa ordem superior de seres, o relato bíblico se demora em mais detalhes. Então, o Matsualem leu, e você e eu lemos também no texto bíblico, que Deus nos criou, ou criou os seres humanos, macho e fêmea, nos fez, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, os seres humanos herdaram, seja lá o que você pense como imagem e semelhança, isso inclui, claro, além da anatomia humana, a capacidade de tomar decisões, a razão, as emoções, as faculdades mentais, intelectuais, e, acima de tudo, essa capacidade de se relacionar com o divino de forma racional, consciente. Somos seres humanos. Todavia, o texto também, não sei se o Matsualem vai voltar a ler o texto, mas o texto trata do ser humano como sendo, e daqui a pouquinho nós vamos chegar até lá, né, Matsualem? O ser humano, ele é especial porque ele é uma espécie de unidade indivisível. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, vamos falar um pouquinho mais acerca disso. Bom, mas aí, conforme a lição aborda, não é, pastor, que o homem foi feito do pó da terra, Deus soprou no nariz do homem fogo de vida e o homem passou a ser alma vivente. Okay. Então, de acordo com Romanos, né, 5:12, diz, assim como por um homem só, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram, né? Então, a Bíblia é clara em dizer isso aqui, essa questão. Então, como é descrita aqui a natureza humana na palavra de Deus, né? Essa questão, quando diz a alma que pecar morrerá, nós temos uma imortalidade condicional ou incondicional. Isso é uma excelente pergunta, Matsualem. Eu acho que boa parte dos que participam aqui, os ouvintes e participantes, já deve ter se perguntado
não importa qual seja o seu credo, profissão de fé religiosa, porque ao longo da história, os seres humanos estamos preocupados em tentar responder a pergunta, primeiro a pergunta existencial, de onde viemos, mais básica, e por que estamos aqui, mas também para onde vamos quando morremos. E a ciência tem se esforçado para tentar oferecer uma resposta satisfatória. A filosofia também, e até a religião. Mas se nós quisermos entender, de fato, o que acontece com os seres humanos por ocasião da morte, nós temos que olhar para a revelação bíblica, não é? E o Massolinha acabou de ler o texto bíblico, que vocês também leram, de Gênesis, capítulo 2. O texto apresenta, Massolinha, o texto do capítulo 2 e também do capítulo 3, eles apresentam, dentro dos limites dessa chamada forma de compreender o ser humano, a natureza do ser humano, que é a antropologia, a natureza humana é limitada por dois extremos. Um primeiro extremo seria a origem, e o segundo extremo, a cessação da vida. E o que seria o ser humano, em primeiro lugar? Como ele se originou? Como ele veio à existência? Então, o texto que lemos, que é a revelação bíblica, onde pode nos oferecer, de fato, acesso à compreensão de quem é o ser humano, é que o ser humano, sua origem, ele passou a existir a partir do momento que Deus, atuando, ele uniu de forma harmoniosa a matéria, o pó da terra, com algo que vem dele, o fôlego de vida. Fôlego de vida, fôlego vital. E essa união harmoniosa trouxe à existência a vida humana. Também, claro, a vida dos demais seres. Estamos falando dos seres humanos agora. E o homem passou a ser, como o Massolinha leu no texto sagrado, inspirado, alma vivente. Eu sei, vou chegar lá, a pergunta do Massolinha sobre a questão do ser humano, então passou a ser um ser mortal ou imortal? Ou então com mortalidade condicional? Ou incondicionalmente imortal? Né? Então, antes de chegar lá, vocês percebem que é preciso ver que o texto é claro em mostrar que o ser humano ele é fruto dessa união miraculosamente harmoniosa entre a matéria, o pó da terra, o corpo humano, e essa unidade vital que vem de Deus, o fôlego de vida, que na verdade é uma expressão que reaparece frequentemente nas escrituras sagradas, que é traduzido por, o Massolinha se lembra, sopro, respiração, ou vento, ou brisa. Seja como for, é algo que vem de Deus, é a centelha de vida, se você quiser assim, que comunica, de fato, vida ao corpo humano. Mas teria o ser humano sido criado, daqui a pouquinho vou chegar lá no outro limite, que é, Massolinha e os demais queridos e queridas, o outro limite, que é a cessação da vida ou a morte, mas antes disso, teria ele sido criado mortal ou imortal? Massolinha, se a gente voltar um pouquinho no texto do capítulo 2, quando Deus conversa com Adão e Eva, lhes dá uma clara ordem, você se lembra? Ele disse, o que mesmo, Matusalém? Não comam desta árvore, do fruto dessa árvore, porque se comerem, o que aconteceria mesmo? A morte, né? A morte. Morrerão. Você e os seus ouvintes, participantes do seu canal, discutiram isso na semana passada, não é? No sábado passado. Na verdade, Satanás, o grande inimigo de Deus e dos homens, se opôs à declaração divina e disse, não, vocês não morrem. Mas teria sentido, eu pergunto, Matusalém, e os demais que estão aqui participando, todos, se Deus dissesse a entidades ou seres que são inerentemente imortais, possuem imortalidade inerente, absoluta, incondicional, teria algum sentido Deus dissesse, bom, vocês vão morrer se comerem do fruto? Não faria sentido nenhum você dizer para pessoas que os Adão e Eva olhariam para Deus e Senhor, tem uma coisa errada, porque nós não morremos, não importa o que façamos, nós não morremos. É impossível que morramos. Mas
É claro que eles foram criados com a possibilidade de morrerem. Mas é claro que também, vocês sabem, Deus não criaria seres para morrer, experimentarem a morte. Vocês estudaram a semana passada, o Matusalém conduziu vocês aqui, junto com outro participante, e ficou claro para vocês que, na verdade, a morte é um elemento intruso na existência humana, ou na criação divina da existência humana. Então, os seres humanos foram criados para viverem para sempre. Se, vocês se lembram, estou repetindo o que vocês já ouviram, do Matusalém e dos demais aqui, semana passada, se continuassem numa vida de fidelidade, entrega, submissão ao Criador. Mas como, infelizmente, os seres humanos erramos, então, a profecia, como foi lembrado aqui, semana passada também, a profecia do capítulo 2, se cumpriu, os seres humanos passaram a experimentar a morte. A morte. E a morte é o outro extremo, não é, Marcelo? A morte é o outro extremo, o outro limite extremo da existência humana, pelo menos por enquanto. Marcelo, eu não sei se você me perguntou, você vai perguntar ainda, desculpa, se existe alguma, mas acho que você vai perguntar ainda, não é? Qual a diferença entre essa descrição bíblica da origem da vida e depois com a morte, com o processo de morte? Você vai perguntar depois, né, Matusalém? Exato. Então, ficando bem ressaltado, né, que nós temos hoje, depois da entrada do pecado, a imortalidade, ela é condicional, né? Se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, se entregarmos a nossa vida, se houver perdão, salvação para a nossa vida, quando Jesus voltar, e nós receberemos a imortalidade, aí ela não será mais condicional, ela será incondicional, né? Agora, no terceiro... Mas é uma dádiva, Matusalém, desculpa, então, todavia, o Matusalém deixou claro que é uma dádiva a imortalidade. Nós não a possuímos, ou seja, nós não possuímos uma entidade imaterial que seja imortal, que é conhecida por espírito, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Que se desprende, né, que se desprende da gente. Não, nós tínhamos a imortalidade, nós perdemos, como por uma omissão, então, o pecado do mundo, pelo pecado a morte, como diz o texto, a morte passou a todos os homens. Então, nós, infelizmente, nós temos o quê? A mortalidade. E precisamos adquirir em Cristo a imortalidade, que será através do seu segundo advento. E o terceiro tópico da lição, ele fala sobre o Espírito volte a Deus. Pastor, nesse texto, que também, aproveitando ali, na Eclesiastes 12, de 1 a 7, né, diz o seguinte: e volte à terra, de onde veio, o Espírito volte para Deus que o deu. Né? Que contrasta entre essas duas passagens, pastor? Como elas nos ajudam, lá de Gênesis 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou na nariz do homem o fogo de vida, o homem passou a ser alma vivente, e agora está dizendo que o homem volta para, né, volta para a terra, né, e o espírito volta para Deus. Então, quando nós lemos Gênesis e Eclesiastes, como ele nos ajuda a compreender melhor a relação entre o homem e a morte. Como é que poderia ser destrinchada essa relação entre o homem e a morte e o homem, né? Ok. O Matusalém acabou de ler, queridos e queridas, nós lemos também, junto com o Matusalém, em outras ocasiões, o verso 7, ele repetiu, e ele leu, desculpa, o capítulo 2, verso 7 de Gênesis, mas ele também leu o verso 7 do capítulo 12 de Eclesiastes. E como é que, quando nós comparamos o que esses dois versos bíblicos ensinam, quando nós comparamos os ensinos desses dois versos, o que nós aprendemos acerca, perguntou o Matusalém, acerca da relação do homem com a morte? Bom, vocês perceberam que a descrição que é feita desses chamados, eu chamei de dois extremos da existência humana, uma é a vinda à existência, a vida do ser humano, a origem do ser humano, e depois a cessação da vida, que é a morte. O versículo 7 de Gênesis apresenta a origem. E como é que... Só recordando, eu sei que vocês sabem, claro, mas só recordando.
Notem que há um processo que acontece no verso 7 do capítulo 2. Vocês perceberam isso? É o processo através do qual Deus, com seu poder, traz à existência a vida, toda a vida, especialmente a vida humana. Pó da terra, mais o fôlego de vida que vem dele, e o homem passa a ser, então, alma vivente. O homem não tem, mas ele é uma alma vivente. Aliás, são vários os textos da Bíblia que apresentam o Matsuelen se lembra, e vocês também, que apresentam os seres humanos, todos os seres humanos, que são chamados pelos autores bíblicos de almas. Por exemplo, Ezequiel 18, a alma que pecar certamente morrerá. Ou quando descrevem os descendentes de Abraão, na verdade, de Jacó, que foram para o Egito, eram 400 almas, e assim por diante. Mas nós usamos até hoje essa expressão quando o Matsuelen vai comprar pão de madrugada no frio, e ele volta para casa, e a esposa pergunta, como é que estava lá fora? Um frio de rachar, e tem muita gente, e o Matsuelen responde, você não tem uma alma viva nas ruas. Isso não quer dizer que não tinha um espírito desencarnado, desincorporado, ele quer dizer, não tem pessoas, nós usamos essa expressão até hoje. Exato. Então, a Bíblia entende que esses seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade mental, intelectual, emocional, social, espiritual e física, esse conjunto único é alma vivente. Alma vivente. É o famoso Nefesh, o Matsuelen se lembra, e vocês também, do hebraico, Nefesh Hayat. Então, no versículo 7, nós temos esse processo descrito. No capítulo 12, versos 1 a 7, e por causa do tempo, o Matsuelen só leu o verso 7, mas se vocês leram em casa, ou vão ler, ou estão lendo agora, a partir do verso 1, o que o autor sagrado faz é descrever, claro, usando a poesia hebraica, ele descreve o processo de envelhecimento dos seres humanos, por causa do pecado. Não deveria haver envelhecimento e consequente morte, mas o pecado trouxe isso, envelhecimento. Ele descreve o processo gradual do envelhecimento. Olhem lá, os moedores são os dentes, né, que caem, e as colunas são as pernas, são símbolos poéticos para as pernas, etc. E no final, ele diz, me corrija aí depois, Matsuelen, no texto, o cântaro se quebra junto à fonte, é o versículo 6. E aí, então, o texto que Matsuelen leu, no verso 7, e nós estamos lendo também, e o pó volte para a terra, de onde saiu, em outras palavras, e o espírito volte para Deus. Calma, eu vou chegar lá na questão do espírito, mas o que está sendo descrito aqui, vocês perceberam, o processo reverso ou inverso, ou oposto do processo descrito no capítulo 2, verso 7 de Gênesis. No capítulo 2, é a criação da vida. Quando Deus une a matéria da terra, do pó da terra, e faz o corpo do ser humano com o fôlego de vida, o resultado é a alma vivente, o ser humano. Então, o verso 7 descreve exatamente o processo contrário, o envelhecimento, e, finalmente, o pó volta, o corpo humano, ele volta à terra e se decompõe. E esse espírito, pneuma no grego, Novo Testamento, verdade. Aqui é o equivalente ao grego, é o ruach, que é vento, sopro, fôlego. O que acontece? Bom, quando esse fôlego de vida, o fôlego de vida simplesmente deixa o corpo humano, não há mais vida. É como se você separasse, porque se houve a união do corpo, a matéria, com o fôlego de vida, que vem de Deus, tem essa origem em Deus, então aí há a vida. Na morte é o processo contrário. Esses dois elementos básicos se separam. Essa é a morte. E o corpo humano se degrada, volta outra vez à terra, ao pó, e o fôlego para de fluir,
em e através do corpo humano. Esse é o processo. O que nós aprendemos, então, que a pergunta do Mazzolini foi essa, o que nós aprendemos? Bom, dentre outras coisas, que o ser humano, ele deixa de existir. Não há mais existência após esse fenômeno chamado morte. Não há mais existência consciente, não há mais entidade. Cessa-se a existência na morte. É o principal ensino quando nós contrastamos ou comparamos esses dois textos bíblicos. Matsolem. Ok, pastor. Pastor, nesse sentido, né, então a gente, essa questão do espírito voltar para Deus, tem uma questão também, né, porque muitos dizem que o espírito de quem é bom vai para o céu e o espírito de quem é ruim vai para o inferno, né? Vai para o inferno. Diz também, mas o texto diz que a pessoa que morre, o espírito volta para Deus. Então, seria, vamos dizer assim, contraditório ao ensino da imortalidade da alma incondicional, também essa questão, não é verdade? Porque ou vai tudo para um canto ou vai dividir. Um que é bom vai para um canto e o que é ruim vai para o outro. Verdade. Então, só o que está dizendo é o seguinte, que só existe o ser humano quando existe a junção. Não é isso? É o pó da terra, mas o fôlego de vida, que se torna indivíduo, a alma vivente. Né? Verdade. Então, se me permitir, eu disse que daqui a pouco voltaria a questão do espírito, e eu iria me esquecer se você não tivesse lembrado. É exatamente isso daí, é que você está lembrando, exatamente. Que alguém vai perguntar, não é, Matsolem? Escuta, mas eu cresci crendo nisso, fui ensinado assim. Quer dizer, a maior parte das pessoas pensam assim, isso é popular, mesmo entre os cristãos, é ou não é, Matsolem? Exato. Crer que, de fato, quando a pessoa morre, se ela for boa, ou suficientemente boa, ou, não importa qual é o conceito de salvação que ela tem, depende dela que Cristo a salva realmente, por sua graça, etc. Mas ela diz, bom, ela crê assim, a pessoa que morre e ela aceitou a salvação, por ocasião da morte, se desprende dela o espírito vai para Deus. Os católicos até pensam, bom, de repente, se não for suficientemente bom, não tiver boas obras que conquistassem o favor divino, pode até por um estágio intermediário, que é o purgatório, né? Agora, se o indivíduo rejeitou completamente a salvação, ou então esse espírito, por ocasião da morte, ele se desprende do corpo e ele vai para o local de tormento eterno, que seria o inferno. Mas o texto não está ensinando isso, como o Matsolem lembrou bem aqui. O texto está ensinando que esse espírito, na verdade, é o fôlego de vida, que o homem bom tem, o homem ruim também tem, é o mesmo fôlego. Aliás, e os animais também têm, né? Que exatamente, Eclesiastes 3, os próprios animais têm, todos os seres vivos têm. Nada se ensina acerca da existência de uma unidade imaterial, espiritual e imortal, chamado espírito no corpo humano. Exato. E quando a gente chega no tópico 4, aí vai clareando mais essas ideias, que ele traz exatamente, os mortos não sabem de nada. E Eclesiastes 9:5 diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, né? Mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa. A sua memória já é entregue ao esquecimento. O que nós podemos aprender com esse texto sobre a condição do homem, pastor, após a morte? Ok, muito bem. Aí, Matsolem, mas outra excelente pergunta é essa, né? Que de fato ajuda a entender melhor, joga mais luz nesse tema que é tão importante. Os escritores bíblicos se sentem muito à vontade para agora descreverem os mortos, como fez agora Eclesiastes, o Salomão no livro de Eclesiastes, e o Matsolem acabou de ler, no capítulo 9, eles ficam à vontade para dizer, bom, em outras palavras, se você tem que fazer alguma coisa, amar ou ajudar, ou qualquer outra coisa, faça enquanto está vivo, porque depois que morrer não há mais possibilidade de fazer nada. O amor, ódio já pereceram para eles, não há mais sentimentos, não há mais desejos, não há mais planos. Os mortos não sabem coisa alguma. Os vivos sabem, tem pelo menos uma certeza, ele acrescenta, não é, Matsolem, mas a certeza de que vão morrer. Porém, os mortos não sabem nada. Nada sabem os mortos.
Outros textos, Matusalém, inclusive, eu falava do conforto dos escritores bíblicos em apresentarem os mortos assim, não sabendo nada do que acontece no mundo dos vivos. Mas os salmistas, por exemplo, depois o Matusalém lembra os textos bíblicos aí, mas um dos salmos, o salmista lembra que para onde os mortos vão, eles não adoram a Deus. Os mortos não podem adorar a Deus. Há outros textos em que eles lembram que os mortos, de fato, não têm conhecimento nenhum do que acontece na face desse planeta, mais entre os vivos. Em outras palavras, o que as Escrituras estão ensinando sobre o estado do homem na morte, aqui, nesse subtópico lembrado pelo Matusalém, é que há total inconsciência na morte. É uma inconsciência temporária. Depois o Matusalém vai lembrar disso nas lições das próximas semanas. Mas há uma absoluta inconsciência, não se sabe nada. Portanto, é muito estranho, né, Matusalém, que as pessoas estejam, elas creem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, elas, de alguma forma, dizem que estabelecem contato com os mortos, com o espírito dos mortos, mas os mortos não sabem nada. E percebe que é totalmente razoável, então, que você tenha medo dos mortos. Aliás, se você não quiser dormir no cemitério um dia, não precisa ter medo dos mortos, né, Matusalém? Tema os vivos que vão passar ali pelo cemitério, porque os mortos não sabem nada. Exatamente. O último tópico da lição, pastor, para que a gente possa reforçar esse tema, é descansando com os antepassados, né? Tem ali, em Gênesis 25, verso 8, diz, expirou Abraão, morreu em ditosidade, avançando em anos, e foi reunido ao seu povo. Também lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, diz, quando teus pais se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei um reino. Depois, em 1 Reis 2,10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. Em 1 Reis, e assim por diante, né? Segunda Crônicas, melhor dizendo, 32, verso 33, descansou Ezequias com seus pais e o sepultaram na subida para o sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhes prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Quando esse texto, tem uma pergunta aqui, reis bons e maus foram para o mesmo lugar quando eles morreram. O que isso nos ensina acerca da natureza da morte, né? Quando diz, fulano, né, foi descansar com seus pais, significa dizer que o indivíduo foi para, quer seja um rei bom, um rei mau, ele foi descansar com o pai, ou seja, está num lugar onde o pai dele está, ou aqui fala do sono, né, temporário, que é o sono da morte, ali do pó da terra. Como é que a gente poderia explicar, pastor, essa questão, que é o último tópico da lição? Muito bem. Matusalém e os demais queridos e queridas, Matusalém, você se lembra, acho que você é um pouco mais novo que eu, mas você se lembra, o pessoal que está participando conosco aqui se lembra, quando aquele famoso conjunto de música popular, os Mamonas Assassinas, eles foram vítimas daquele trágico acidente aéreo, e todos morreram, né? E um pouco depois, a família desesperada, eu me lembro que eles procuraram, saiu isso na mídia da época, os pais procuraram, o pai do Dinho, que era o líder da banda, eles procuraram pessoas que supostamente poderiam fazer contato com o espírito dele, do cantor, do Dinho, e dos demais. Claro, na esperança, no desespero, para encontrar uma esperança que os ajudasse a ver além do desespero da morte, e da separação dos queridos, né, que a morte impõe, e a eles foi garantido que eles tiveram contato com o espírito do Dinho e os demais colegas da banda musical, e eles estavam muito bem, num lugar melhor do que aqui.
E alguns deles encontraram os avós queridos que também tinham sido levados pela morte antes. É claro que talvez os pais do Dinho e dos outros colegas tenham sentido um pouco de conforto mas isso é uma ilusão, é um engano. Por isso que essa mentira satânica é tão perigosa, não é? Porque supostamente leva conforto e esperança para as pessoas, mas é uma mentira, uma ilusão. Como o Matsalem destacou agora ao ler o texto bíblico, os escritores bíblicos descrevem a morte, por exemplo, dos reis do Israel, a linhagem dos reis de Israel e Judá, e eles usam essa espécie de expressão padrão na língua original, que é, fulano viveu tantos anos, fez isso e fez aquilo, muitos fizeram o que era mal, poucos fizeram o que era bom dos reis de Israel, mas de todos eles é dito, então, viveu tantos anos, fez isso e fez aquilo, e então descansou e foi sepultado com os pais. Descansou com os pais. Então, essa expressão figurativa é usada para descrever a morte. Mas, olha, no Novo Testamento, provavelmente isso vai ser abordado nas próximas semanas, o Matsalem vai estar aqui com vocês abordando isso também, mas os escritores do Novo Testamento seguem o mesmo padrão, porque eles, assim como eles copiam Jesus, eles seguem Jesus. Jesus se referiu a Lázaro, a morte de Lázaro. Lázaro está dormindo. Então, descanso ou sono é usado como uma figura para a condição do ser humano na morte. Ele morreu, viveu tantos anos, fez isso e fez aquilo, não importa o que ele tenha feito durante a vida, mas agora ele descansou e foi colocado com os pais. E aqui, Matsalem, o autor da lição, o professor Tim, ele lembra que há 3 implicações nessa expressão descansar com os pais. 3 ideias, ou 3 insights. O primeiro é da inevitabilidade da morte. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, não importa quem nós tenhamos sido ou feito, mais cedo ou mais tarde, nós vamos descansar na morte. E isso não é novidade para ninguém. Todavia, para ser rápido, uma segunda ideia embutida, implicada aqui no texto, ou nesses textos, é que, além da inevitabilidade, há a universalidade da realidade da morte, ou de descansar com os pais. Em outras palavras, nós não somos os primeiros, nem seremos os únicos. Nossos pais, nossos antepassados nos antecederam. Nós vamos para junto deles. Em terceiro lugar, a solidariedade. Em outras palavras, todos estaremos juntos, pelo menos durante um período na morte. Todos estaremos juntos. De qualquer forma, não há consciência, há inconsciência absoluta, como há, por exemplo, durante o sono. Exatamente. Bom, pastor, vendo esses tópicos importantes, né, sobre a natureza humana, numa perspectiva da antropologia bíblica no Antigo Testamento, não é? Quais são os pontos que o senhor gostaria de ressaltar aqui, que são importantes na lição, e se o senhor tem algum relato, alguma experiência prática que a gente pudesse, que o senhor pudesse compartilhar aqui com os nossos ouvintes aqui na lição da Escola Sabatina. Bom, eu fiz há pouco, você deve ter percebido, Matsalem e os demais queridos e queridas, eu fiz referência ao fato de que é vital, é fundamental que nós entendamos o que a Bíblia ensina acerca da natureza do homem e o estado do ser humano na morte. Porque Matsalem, alguns vão dizer, bom, isso é uma questão de teoria, isso é bom o professor Matsalem, etc., isso é teórico, é bom, né, do ponto de vista acadêmico conhecer, mas qual é a diferença prática que vai fazer na minha vida? Tem alguma relevância prática? Não é simplesmente algo que tá restrito ou limitado ao campo de teorias. Não é.
Porque todos os seres humanos, não importa quem sejamos, ou quando tenhamos vivido, o que tenhamos feito, nós não nos acostumamos com a morte. É ou não é, Matusalém? Nós nos acostumamos com tudo, com a pobreza, com a luta, etc. Mas não nos acostumamos com a separação dos nossos queridos. E nós não nos acostumamos também com a ideia de que mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar de existir, do ponto de vista bíblico, por um certo tempo só, mas vamos deixar de existir. Então, mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Então, o que poderia trazer esperança? É por isso que nós temos tanta necessidade de saber se há, de fato, alguma coisa que acontece com os seres humanos durante a morte, ou após a morte. Qualquer outro ensino que não for esse que o Matusalém e eu apresentamos, que na verdade não é nosso, é bíblico, que Deus revela na Bíblia, isso é mentira, é engano. Porém, as Escrituras mostram que o ser humano, embora, como lembrou bem várias vezes o Matusalém no início, embora Deus tenha criado os seres humanos para viverem para sempre, sua graça e amor, o pecado trouxe a morte. E agora Deus, em Jesus Cristo, oferece a possibilidade de voltar a viver para sempre outra vez. Né? Vida plena, abundante, não só do ponto de vista cronológico, viver eternamente, mas a qualidade de vida também. Deus gostaria que fosse quando criou todas as coisas. Então, a única esperança é Jesus Cristo. E aí, pergunto, Matusalém e pastor Marcos, mas quando vai acontecer isso? Bom, o Matusalém lembrou isso, quando Jesus voltar na sua segunda vida, os mortos ressuscitarão. Então, a grande esperança é a ressurreição. E se você tem essa esperança em Jesus Cristo, isto faz uma grande diferença na sua vida. Isso vai nortear ou direcionar a minha e a sua vida, as decisões que vamos tomar, etc. A morte não vai ser mais uma grande massa. Claro que ainda choramos, agora que sentimos, então, instintivamente evitamos a morte, mas porque ela é um elemento estranho. Porém, ela é uma intrusa que já foi vencida por Jesus com a sua morte na cruz. E se o aceitamos como Salvador, nos é dada a vida. Não tememos mais a morte. Esta é a grande esperança que traz luz para a nossa vida. Agora, Matusalém, todo mundo que já, talvez você também, e os pastores, em especial, que lidam com a igreja, são chamados sempre para fazer os serviços religiosos fúnebres. Exato. Talvez seja se não for a situação mais desagradável, desconfortável e triste do trabalho do ministério pastoral. E talvez você, como líder de igreja, talvez já participou, não participou? Já fez, não é? Eu sou CEO de igreja, sim. Sim, já fez. Já realizei. Então, você sabe como é triste, porque... É doloroso. É doloroso. O que você pode dizer para as famílias? O que você pode dizer para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, para o filho, filha, para o irmão, para a irmã, etc. Quando você vai, todavia, no velório de alguém cujos familiares, até o próprio falecido ou a falecida, tem Jesus como Salvador, eles estão chorando, mas você vai para lá e eles choram, mas eles não dizem adeus, eles dizem até breve, eu vou ver você outra vez, eu vou ver a senhora, o senhor, você, e a esperança. Porém, quando nós somos chamados para o velório de alguém, e você fica numa situação difícil, e você não pode dizer com certeza, olha, esta pessoa, de fato, será ressuscitada na manhã da ressurreição, quando Cristo voltar. Mas o que eu posso dizer é que a vida dele está nas mãos, ou dele ou dela está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que ama e vai fazer o melhor por ele. Todavia, nós estamos vivos, temos que preparar para isso, não é? E temos que entregar a vida a Jesus e ter esperança em Jesus Cristo e na ressurreição. É muito melhor quando você vai ao velório de uma pessoa que aceitou a salvação e tem a esperança da ressurreição. Basicamente é isso. Ok, pastor. Obrigado aí pela participação, pela brilhante participação, pela explanação. E neste momento, não é, eu vou pedir ao pastor que faça a oração final, depois a gente faz a saudação ao nosso querido público, e mais uma vez agradecendo o pastor Marcos pela participação
aqui no nosso canal, nessa recapitulação da lição de número 3. Pastor, a oração, por favor. Tá bom. Senhor, muito obrigado, eu, Matusalém, todos que estamos participando desse momento do estudo da sua palavra, somos imensamente agradecidos pela luz que a sua palavra traz, o conhecimento da salvação. A tua palavra nos guia para o passado, nos mostra de onde viemos, fomos criados com propósito pelas mãos amorosas do nosso Criador. E o Senhor, depois que caímos, o Senhor providenciou em si mesmo a nossa salvação, pagou pela nossa culpa, sofreu a nossa morte e nos oferece vida mais uma vez em Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado pelo momento, a oportunidade que tivemos de participar junto com o Matusalém, todos os seus ouvintes aqui. Suas bênçãos continuem abundantes sobre a vida do Matusalém, abençoando ricamente seu ministério, esse ministério e os outros, e todos os seus ouvintes e participantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, eu que agradeço, Matusalém. Tá bom, pastor, muito obrigado. A você que está em casa, muito obrigado. Um feliz sábado e que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família e sua história. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.